batendo no meu osso. Bom dia, pessoal, bom dia. Galera, o negócio é o seguinte, tinha projetado para hoje a gente fazer uma revisãozinha de Física C, parte de circuitos elétricos, e depois de alguns exercícios, algumas dúvidas tiradas, fazer um trabalhinho em dupla consultas, exercícios bem simples relacionados à matéria, que é a matéria nova para a gente, a matéria que a gente tem mais que treinar mesmo. E o colega já levantou algumas dúvidas e alguns detalhes que ainda não foram citados sobre o assunto, então é o momento perfeito para a gente dar uma revisada, fazer os exercícios que o pessoal está com dúvida, e aí sim passar o trabalhinho que vai ser em dupla com consulta, como a gente já combinou. O que nós temos aqui no nosso formulário? Bom, tudo começou com a definição de resistência elétrica. Fazendo experiências, chegamos à conclusão que a resistência de um resistor pode ser medida pela razão entre a voltagem, ou também tensão, ou ainda diferença de potencial, resumindo DDP, né? Então tem vários nomes para essa coisa aqui, ó. Voltagem é uma boa maneira, né, de tu falar dela, porque lembra do teu dia a dia, da tua tomada, que tem 220 volts. E o I, o que é mesmo? Intensidade de corrente elétrica para os mais íntimos, corrente. As carguinhas passando pelo fio. E cuidado, isso aqui é a resistência elétrica. Resistência é uma grandeza física, resistência elétrica. E o resistor é o objeto, certo? Né? A lâmpada, aquele filamentozinho da lâmpada é um ótimo exemplo de resistor, certo? Isso aqui é a resistência. Eu prefiro, por motivos práticos, guardar essa fórmula na minha mente, está dividindo, passa multiplicando, V igual a R vezes I, que eu chamo de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Com ela e um pouco de bom senso, tu detona qualquer pergunta sobre circuito elétrico. Além desta fórmula, nós vimos uma outra fórmula, que é a tal da potência. Nós falamos que potência é energia sobre tempo, usamos essa fórmula para alguns cálculos de consumo de energia elétrica, mas na eletrodinâmica, eu falei para vocês que potência é V vezes I. Falei que não ia deduzir ainda porque nós não trabalhamos com eletrostática, geralmente em outros lugares nós já vimos eletrostática quando essa fórmula aparece. Aí eu posso deduzir, provar por que V, que é voltagem multiplicado pela intensidade de corrente, esse produto, por que isso dá a potência do aparelho? Eu vou te provar matematicamente por que isso acontece futuramente, tá? E nós vimos, já que aqui tem variáveis iguais, eu posso fazer um sistema, isolar uma, substituir a outra, apareceram duas outras formas, não é isso? Lembra disso? Bota o R vezes I aqui, a potência fica R vezes I ao quadrado. Isola o I, fica V sobre R, bota aqui no lugar do I V sobre R, a potência fica V ao quadrado sobre R. Duas outras maneiras de calcular a potência elétrica. E logo em seguida nós vimos a associação de resistores. Nós vimos que os resistores podem ser associados ou em série ou em paralelo. Em série é quando um está conectado ao próximo, sem bifurcação, sem a corrente ser dividida. Então tudo que passa por um vai ter que passar pelos próximos. O I é o mesmo em todos os resistores. Associação em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Tu não pode esquecer disso. Outra, porque tu não tem que decorar, bicho. Tu tem que imaginar os elétronzinhos passando pelo fio. Aí o elétronzinho passa por um resistor. E só tem um caminho, cara. O elétron não pode se suicidar e pular do fio. Ele tem que continuar na trilha, que é o fio. Então não adianta, se passou por um, tem que passar pelos próximos. Ou seja, não tem como errar isso. O aluno só não entende que a corrente é a mesma, que é o que eu estava falando agora, senão eu queria que tu repetisse, entendeu? Eu não queria que tu falasse uma coisa que o Einstein falou, não, era só falar o que eu tinha acabado de falar. E quem não repete, sabe, pai, não aprende. Quem fica assim, ó, não aprende. Tá? Então, ó, o I é o mesmo, e já que o I é feito de partículazinhas, se as partículazinhas passaram pelo primeiro e não tem outro caminho, tem que passar pelo segundo, tem que passar por todos os outros. Então é uma coisa lógica, né? Não precisa ser gênio para entender isso, é só ter um pouquinho de criatividade. Bom, e se a associação é em paralelo? Olha aí que bonitinho, em paralelo é totalmente diferente, olha lá o elétronzinho. Aí ele tem três caminhozinhos para ir. É lógico que a corrente só será a mesma. É verdade, é verdade. Série é a mesma. Mas, olhando para cá,
Ah, legal! Só será a mesma se todos os resistores tiverem a mesma resistência elétrica e eles vão se distribuir igualmente pelos 3 caminhos que são idênticos. Agora, se um daqueles caminhos for melhor, com certeza os elétrons que não pensam agem em instinto. A maioria dos elétrons vão querer ir pelo caminho mais fácil. Concorda comigo? Então se eu diminuo, era tudo igual, diminuir este valor de resistência, começa a passar mais por ali e menos pelos outros. Tudo bem para vocês? Se eu aumento o valor daquela resistência, os elétrons vão querer passar mais pelos caminhos mais fáceis e um ou outro doidão vão passar pelo caminho mais difícil. Tudo bem? Certo? Quando eu falo um ou outro, são bilhões, tá? Bilhões. Os elétrons é ridículo, assim, ó. Peguei uma ponta com uma certa voltagem, encostei numa placa. 1 trilhão de elétrons vai na hora, assim, 1 trilhão de elétrons carregou a placa. Certo? Então é importante lembrar disso. O mundo microscópico ele é bizarro, né? Então, às vezes a gente não tem noção, é numa poeira, a menor poeira que tu pode enxergar tem milhões de átomos. Certo? Então a gente às vezes tem que tomar cuidado com essa história de escala, né? Quando eu falo alguns elétrons, eu estou falando de milhões e milhões de elétrons. Show de bola. Bom, aqui o que é igual então? Ah, claro, se eu boto isso aqui na tomada, ó, esse aqui num polo, aquele ali no outro, todas essas lâmpadas, todos esses secadores de cabelo, todas essas torradeiras vão ter a mesma voltagem. A voltagem é a mesma. Muito obrigado. Bom, galerinha, na hora de calcular o resistor equivalente, se é em série, é bem prático, é só somar, não é isso? E se for em paralelo, tem que ter um pouquinho mais de calma e achar o inverso da soma para depois inverter e obter a resposta. Se bem que tem aquele macete Ninja Mutante Power Plus, né? Alguém lembra qual é o macete da associação em paralelo? Quando eles forem iguais, divide pelo número de resistores. Parabéns. Então assim, ó, se eu tiver resistores todos iguais a 30 e são 3, 30 dividido por 3 dá 1 de 10. Fala, meu querido. A apostila dá uma fórmula que é quase a mesma coisa que essa que você fala, mas então que essa pode fazer e a que a pessoa fala não dá, pode. Ah, então deixa eu ver, qual é a fórmula da apostila aí? Ótimo. RP é igual, multiplica em cima, é isso? E soma embaixo? Isso. Essa fórmula parece ser diferente da que eu forneci para vocês, né? Mas é a mesma. Na hora que inverte fica a mesma, só que ela pode fazer alguma coisa que outra não pode. Não. Absolutamente nada. Né? E é por isso que eu não gosto dessas fórmulas prontas. Ao meu ver, essas fórmulas prontas fazem o aluno não pensar. Eu nem gosto de falar nela, tem muita gente que curte ela e eu acho ela ridícula. Eu acho que o cara se dá o trabalho de decorar essa fórmula e não entender o macete Ninja Power Plus, é uma pena, por isso que eu não gosto de falar dela. Mas já que tu levantou a bola, eu me sinto na obrigação de dar o toque. Então, na verdade, é o seguinte, gente, ó. Como a maioria dos jovens tem uma dificuldade imensa de somar fração, é uma coisa muito triste. Imagina, se 75% dos brasileiros não conseguem ler, né? Tu imagina somar fração. É ridículo, deve ser 99% dos brasileiros. Pega na rua, soma essa fração, soma essa fração. A cada 100, talvez um consiga somar fração. É muito triste a situação, né? Como é que soma fração? Tira o NLC? Outro decora, né? Tu acredita que é o seguinte, cara, eu não entendi essa regra, eu não sabia por que essa regra existia. Depois é que eu fui entender que regra idiota, agora eu entendi por que a regra existe. Eu estou só procurando duas frações equivalentes com o mesmo denominador, certo? Só isso, poder somar, né? Essa é a ideia. Mas, e tu imagina o cara aprender a tirar MMC de letrinha, lembra? X mais 2 e x ao quadrado, né? Aí vamos botar x não, vamos botar um 3y, né? Meu Deus, aí ferrou, né? Porque se bem que é fácil também, né? Porque o MMC é a própria multiplicação dos termos, né? Nesse caso aí, né? Nada demais. Então é isso, ó. Vamos fingir que é álgebra e vamos tirar o MMC entre R1 e R2. Vezes R2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, invertendo ambos os lados. Ou seja, essa fórmula só é útil para o cara que não sabe somar fração. E como ele não sabe somar fração, ele decora, multiplica em cima, soma embaixo. Né? Então é uma decoreba para os fracos. É isso que eu tenho para dizer para essa fórmula aqui, decoreba para os fracos. O cara que não sabe somar fração se agarra nela. Apareceu 3, ele se arromba. Apareceu 3, ele se arromba. Né? Uma tristeza, né?
Então tu vê, o cara só pode somar 2 resistorzinhos. Olha que fraquinho que ele é. E os ninjas? Tira o... divide. Multiplica. Agora, ficha. Aí tu soma 1000. Mas, como eu te falei, no vestibular, se o objetivo é ganhar tempo, tem essa técnica que eu vou apresentar aqui para vocês. Só continuando a ideia. 60, 60 e 60. São 3, né? Não mudou nada. São 3, divide por 3 dá 20. Aí o aluno pode pensar, poxa professor, mas e se estiver misturado? Ué, se estiver misturado, tu usa o teu jeitinho brasileiro e bota tudo igual na marca. Né? No lugar desse de 30, eu posso colocar 2 de 60. Então pronto, ó, coloco mais um, fica 2 de 60, e aí agora são 4 de 60. Não eram iguais, mas eu obriguei a ficar igual. E aí pronto, 60 dividido por 4, 15. Fechou. Beleza? Aí é instantâneo. No vestibular da UFSC, nos últimos anos eu não vi nenhum circuito que não dê para usar essa técnica. A impressão que dá é que o cara faz isso para diferenciar o aluno que tem treinado e que já pegou a manha, que sabe olhar e raciocinar, do aluno que faz tudo no papel bonitinho. O aluno que já está bem treinado, ele olha e resolve em 5 minutos a questão. O aluno que faz tudo paulatinamente, vai no formulário, ele vai gastar 15 minutos. E aí no final da prova ele não vai conseguir terminar. Certo? Eu que fiz a prova esse ano te falo, cara. Eu fiz a prova, a parte que eu manjava, fiz a toque de caixa rapidinho para sobrar tempo para as outras matérias que eu não tinha estudado nada. E eu saí esgotado da prova e sempre tinha uma questão ainda que eu poderia dar uma fuçada a mais, entendeu? Então sempre, putz, essa aqui eu não tô inseguro. Não chutei nada, não chutei nenhuma questão, eu assim, eu vou arriscar. Não se arrisca a prova da UFSC, né? É melhor tu não assinalar do que tu arriscar, porque assinalar uma errada te faz anular uma que tu assinalou corretamente, né? Na hora da pontuação é mais ou menos isso que acontece. Então não vale a pena. E eu saí cansado, então tu precisa desse tipo de macete para poder dar uma agilizada na tua vida, tá? Qual é a técnica? Em paralelo, quando os resistores são iguais, Soma todos igual. é só pegar um deles e dividir pelo número de resistores. E se eles não forem iguais, tu pega o menor e bota vários maiores. Cuidado, nem sempre é tão simples. Às vezes, por exemplo, olha só, imagina que eu tenho aqui ó, o 20 e o 15 em paralelo. Não dá para colocar vários de 20 e obter um de 15. Não dá para colocar vários de... Né, essa substituição aqui é mais delicada. Mas tu pode achar um outro número, mais uma vez o 60 nesse caso, que eu possa fazer a substituição. Aqui são quantos de 60? 3 de 60, porque 60 dividido por 3 dá 20. E lá são 4 de 60. Já que são 3 e 4 dá 7 de 60, 60 sétimos. Muito melhor do que fazer 1 sobre 20, mais 1 sobre 15, o MNC é 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, assim, é só bater o olho e pensar um pouco. Prova discursiva, esqueçam esse macete. Façam. Façam bonitinho. Prova discursiva, não tem macete, não dá para tu tirar da cartola nada. Tem que provar tudo que tu fez. Façam. Beleza? Então é isso aí. Demos uma boa revisada sobre a matéria, associação em série, a corrente é a mesma, a tensão é que divide, a voltagem fica dividida, e a soma das voltagens é a voltagem total, claro. E essa aqui o que é igual? A resistência que é igual? A voltagem é igual para todo mundo. E as correntes só serão iguais se os resistores forem iguais. Show de bola. Revisamos como é que acha o resistor equivalente. Vimos como é que é o macetezinho. Entendemos a fórmula aparentemente estranha da apostila. Na verdade não, o cara só ajeitou a fórmula para quem tem dificuldade de matemática básica. Nós não precisaremos dela, tenho certeza. E agora sim, vou fazer uns exercícios que a galera vai pedir aí. E em seguida... vou passar o nosso trabalhinho que vai ser Mumu com Fanta, vai ser muito fácil. Pode pedir, senhor Vitor. Da página? Sim. Página 5. Física 3C, né? Física 3C. E a 3B. Absolutamente perdido. 2C. Mas eu não quero 2C. Mas é porque eu queria, eu tenho problemas, sabe? Eu sou meio grosso às vezes com a apostila. Aqui, 3C. 5. Cheio. Muito bem, 7 e 18? Muito obrigado, querido. Fico muito orgulhoso. O aluno chega na segunda-feira e já está com dúvida. Mostra que fez alguma coisa no final de semana e é louvável. Página 5, exercício 7 e 18. Olha
Olha que beleza. Uma empresa fabricante de diversos utensílios elétricos produz tipos de secadores de cabelos. A diferença de potencial dos secadores está apenas na disposição interna dos resistores, todos de mesmo valor conforme mostrado a seguir. Qual é o valor da razão Px sobre Py entre a potência dissipada pelo secador X e pelo secador Y? Olha só que interessante. Então o fabricante, numa das máquinas, ele colocou vários resistores em paralelo, todos iguais, R, e aqui está a representação da DDP, da voltagem, que em muitos livros é usado U em vez de V. Eu prefiro usar V porque já nos lembra de volts, mas é muito comum usar U. Secador X e aqui então secador Y. Olha só o que ele fez. Para economia de recursos, provavelmente, né, ele não comprou um outro tipo de resistor, ele usou o mesmo resistor. Só que ele agrupou de forma diferente. Ó. Antes era só paralelo, aqui ele fez uma mista, né? Uma parte em paralelo com outra em série. E tu vê, ó, ele quer saber qual é, considerando que é o mesmo U, né, a mesma voltagem, ele quer saber qual é a potência do X dividido pela potência do Y. Esse aqui é o secador X, esse é o secador Y. Esse tem uma potência, esse tem uma potência. Ele quer saber qual é a razão entre as potências. Olha que legal a ideia. Bom, para eu poder determinar a razão entre as potências, eu vou ter que achar uma equação para a potência nesse e uma equação para a potência naquele, não é isso? E nós temos quantas maneiras de calcular a potência? 3, né? Qual será a mais indicada? O problema ele falou do I? Não. Então essa aqui não vai ser tão legal de usar, certo? Nós poderíamos usar ela e achar o I por aquela fórmula, que na verdade é da onde essas nasceram, né? Certo? Mas podemos ir direto na fonte aqui, ó. Essa aqui é legal? Não, tem I também, não quero. Então é aquela ali. Tem o V, né, que é o U, na verdade, ali no caso, né? E temos o R, só que eu vou ter que achar um R só, né? Concorda comigo? Pronto, então eu vou usar esta fórmula aqui e vou calcular a potência do X e do Y. 3 iguais, ô delícia, 3 iguais é 1 que vale quanto? R sobre 3. Não é só dividir pelo número de resistores? Curioso, né, cara? Olha que interessante. Por que o cérebro da gente fala 3R? Porque na cabeça nossa, mais resistores é pior, aumenta. Não é isso? Só que isso é quando é em série. Quando eu boto um do lado do outro, eu estou abrindo novos caminhos para o elétron ir de um lado para o outro. Quanto mais resistores eu coloco, menor a resistência fica. Quando é em paralelo, é o que nós estamos falando. Então, ó, imagina, cara, um fio só, uma passagem só. Três passagens. Pô, claro que vai facilitar a vida dos elétrons, certo? Não custa lembrar. Quando a galera começou a estudar isso, achavam que eram partículas positivas que se deslocavam no fio. O positivo é o grandão, os iguais se repelem. Esse é o caminho das partículas positivas. Então os elétrons estão vindo no sentido oposto. Beleza? Como o sentido da corrente não muda nada para este fenômeno, não importa que nós pensemos em partículas positivas se deslocando. Mas, né, isso é um crime contra a ideia do átomo, né, galera? Quem está na casquinha do átomo são os elétrons. Quem pode sassaricar de um átomo para o outro em materiais condutores são os elétrons, né? Prótons não são deslocados em materiais sólidos. Em líquidos, o átomo todo pode se deslocar, concorda comigo? E aí sim, o próton vai junto, está dentro do núcleo, né? Então, quando um líquido está conduzindo corrente elétrica, nós até citamos isso, mas só estamos relembrando, aí nós temos cátions indo para um lado e ânions indo para o outro. É totalmente diferente da corrente elétrica nos materiais sólidos, né? Importante lembrar disso. Galerinha, aqui é o nosso U. Bah, que simples que ficou o X, ó. Olha só como ficou mais simples agora o secador X. Vamos calcular a resistência do secador Y? Primeiro, quanto é que dá esse aqui, ó? R sobre 2, mas continua e tem mais um R depois. E ainda não finalizamos ele. Vamos para a parte final. Como é que ele vai ficar? Como é que eu vou calcular esse último? Eu tenho que somar, né? Aí ou tu pensa em fração, ou tu pensa em decimal, tanto faz. 1 sobre 2 é 0,5, né? 1 mais 0,5 é 1,5. E se tu fosse pensar em fração, é 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, que é 3 sobre 2. Concordam? Tá? Que dá 1,5R, né? Então a gente só fez a soma de fração mentalmente ali. A gente já está, né, chegando no momento que não vamos precisar fazer tudo tão
bonitinho. Se bem que é discursiva. Ah, não, se fosse discursiva eu ia já fazer tudo, explicar, fazer comentários. Galerinha, agora que nós sabemos as resistências e os U's, dá para calcular a potência? Dá, né? Vamos calcular a potência do X então. Px é a voltagem, que é U, né? A ao quadrado, sobre R. Qual é o valor do R? R sobre 3. Divisão de fração é a primeira. Então vai ficar 3R, né? 3 sobre R multiplicando U ao quadrado. Então para ficar bonitinho, 3U ao quadrado sobre R. Esta é a potência do X. Depois, potência do cara Y, do secador Y, é U ao quadrado. E qual é o valor do R dele? 3R sobre 2. Divisão de fração é a primeira. Vai ficar 2 sobre 3R multiplicando U ao quadrado. 2U ao quadrado sobre 3R. E aí, meus queridos, olhando para Px e para Py, quem é maior? Px, né? Porque o U ao quadrado sobre R está multiplicado por 3 ali. E aqui o U ao quadrado sobre R está multiplicado por 2 terços, que é 0,666. Né? Então, sem dúvida, a potência do X era maior. Mas ele não quer nem a potência de um nem a potência do outro, ele quer a razão entre as potências. Quanto é que é a potência X? 3U ao quadrado sobre R. Dividido por 2U ao quadrado sobre 3R. Mas, mais uma vez, é uma divisão. E é a primeira? Então já vou inverter a segunda aqui, tudo bem para vocês? Ó, o 3R veio para cima e o 2U ao quadrado foi para baixo. Que delícia! R dividido por R, U ao quadrado dividido por U ao quadrado, 3 vezes 3, 9, dividido para 2, 4,5. Concorda comigo? 4,5. Letra B. Então era uma questão top mesmo. Era a questão para ter ficado com dúvida, pô. A parte literal sempre deixa a gente mais inseguro, né, cara? Porque se fosse um númerozinho, calculava a potência de uma, calculava a potência da outra, dividia as potências e saia dando risada. Agora, bota número e a gente fica cabreiro. E aí tem que ter fé. Se tiver letra, meu querido, faz a conta com a letra fingindo que ela é um número até o final, porque alguma mágica vai acontecer, as letras desaparecem. Tem que ter um pouco de fé nessa parte, certo? É bem isso. Parabéns pela pedida, uma questão muito bonitinha essa aí. Repetindo. 2 tipos de secadores de cabelo, mesmos resistores. Em série é só dividir, já que é tudo igual. R sobre 3. Mista, primeiro fizemos em paralelo. R sobre 2, já que eram 2. Somamos. Um resistor só. Fomos na fórmula de potência, V ao quadrado sobre R, que era mais interessante para a gente. Calculamos a potência de um deles. Calculamos a potência do outro. E já que ele queria a razão entre as potências, ao fazer a divisão, já que ambas as potências estavam escritas em função de U e R, este U e R se cancelaram e nós vimos que essa potência ficou 4,5 vezes maior. Muito legal. Vamos para a próxima. Vamos fazer? Só pedir aí. Acho que 19 é mais parecido com antes, só que é discursiva, não é? Ótimo, vamos trabalhar ela também. Só vou fazer uma do caixa aqui, já vou fazer essa 7,19 na sequência pra galera. Ó, pra galera de casa enxergar o meu garrancho, olha lá. Beleza. Segunda-feira, né? Por isso que saiu meio desguelha a conta dele.